Boa noite na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para o nosso culto das terças-feiras. Vamos adorar o Senhor. Amém. Hoje temos uma palavra para o teu coração, que está no Salmo 124. Só Deus pode livrar o seu povo. Amém. Cântico dos degraus de Davi. Davi teve uma grande experiência em saber que só Deus livra, amém, queridos? Então estamos aí, está aí Creusio Israel da Silva. Boa noite na paz, bem-vindo, amém? Então estamos já iniciando o nosso trabalho. Hoje nós vamos começar fazendo uma homenagem póstuma, né? Que ontem o nosso querido pastor Aniversino Cordeiro de Anselmo faleceu e foi sepultado hoje. Então, queridos, nós queremos agradecer a Deus o pouco tempo que caminhamos com o pastor Aniversino, aquele homem valente, né? Vigoroso. Eu até dizia para ele: olha, o senhor tem uma idade muito maior que a minha, mas eu admiro o seu vigor, não é? Mas pegou a Covid-19, internou, intubaram ele e veio a falecer. Então, pelos dias que passamos junto com esse amigo, com este irmão, não é? Estou cumprimentando Cosmo Ramos de Oliveira, Matilde Gomes, muito bem-vinda, amém, Aminadab, né? Então vamos fazer a nossa homenagem póstuma agora a este que já está com o Senhor, né? Trabalhamos um pouco tempo juntos, né? Mas vimos que tratava-se de um homem de Deus com uma larga experiência pelo tempo de ministério que ele já tinha. Fernando de Oliveira Roberto, a paz do Senhor, bem-vindo. Então, amados, vai aqui o nosso louvor, a irmã Márcia canta este louvor, e neste louvor nós estamos oferecendo a Deus, agradecendo ao Senhor, não é? Pela vida que foi o nosso pastor Aniversino, nossos sentimentos também para a família, nossa irmã Maria do Socorro, não é? O Adamastor, a Laodiceia, enfim, toda a família, recebam agora os sentimentos de pesar do ministério da igreja em São Miguel Paulista, através desse pequeno servo, não é? E de toda a igreja que houve lá no grupo da Ordem de Pastores, muitas pessoas apresentaram sentimentos de pesar, e com este louvor nós estamos agora, então, apresentando nosso homenagem póstuma ao nosso querido e saudoso agora pastor Aniversino. Amém, queridos? Deixar o peso enorme desta minha cruz, ver então no espaço a cintilar a majestade eterna de Jesus. Já dor de frio posso discernir por entre a bruma da minha com ver a graça, a glória do porvir, na placidez sublime da amplidão. Feliz verei a pátria divinal, brilhando majestosa em frente a mim. Sim, quando da tribulação carnal, por meu Jesus eu for tomado, enfim, sob os calores de fulgente luz, no alvorecer da eternidade.
Amém, amados? Daí, nossos sentimentos de pesar todos, familiares, agora do saudoso pastor Aniversino, a sua família, fica aqui o nosso sentimento de pesar, e como o hino acabou de cantar, a irmã, louvando o Senhor, nós nos encontraremos, até breve, queridos? Porque todos esses movimentos, essas despedidas que acontecem agora, é uma despedida rápida, porque Jesus está voltando, amém? E graças a Deus por isso, porque daqui a pouco nós já estaremos com o Senhor, não é isso, amados? E aí vai ser só glória, não é? E agora nós vamos entrar na nossa lista de pedidos de oração, não é? E nesses pedidos de oração nós temos, já agradecemos a Deus pela passagem do pastor Aniversino Cordeiro de Anselmo, que já está com o Senhor, não é? Agora vamos começar os nossos pedidos. A irmã Mônica pediu oração pelo senhor João e pela Thaísa. Thaísa tem 6 anos, né? O Derneval Santos pede oração pelo seu sobrinho Luizão, que está com Covid-19. A irmã Rita de Cássia, ela é membro da nossa sede, pede que oremos por ela também. A irmã Fran, que é a irmã Francisca da sede, pede que estejamos levantando clamor em seu favor. A Maria Madalena Cabral pede que oremos pelo seu caderno de oração. Ela tem um caderno com muitos pedidos e vamos apresentar ao Senhor, amém? A Marilene Costa Monteiro, sim, a Marilene Costa Monteiro, ela, quem vai falar para nós agora, que ela estava com Covid internada e o filho dela nos mandou uma mensagem e eu quero que vocês ouçam que mensagem que ele mandou. Oi, pastor Davi, filho de Sebastião, seu amigo aqui do Rio de Janeiro, tudo bom? Com a glória de Deus, pastor. Minha mãe já está em casa, chegou hoje, está se recuperando, está tudo bem, graças a Deus, obrigado pelas orações, A gente continua orando todos os dias, Mas pela saúde recuperada, pela boa mão do Senhor e pela equipe que trabalha, Ela falou que é uma situação muito difícil para quem está lá com o paciente e para os trabalhadores também. Então a gente continua orando nesse sentido, tá? Agradece a igreja, fica aqui o nosso agradecimento e a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe. Amém, queridos? Porque nós levantamos o clamor e depois vamos agradecer o Senhor, Porque são vitórias que nós participamos, afinal de contas, O nosso Deus ouve oração, Bom, vamos continuar aqui, Porque nós ainda temos para pedidos de oração, nós ainda temos outros nomes que nós queremos deixar com vocês, Mas o que nós tínhamos assim, mais no momento seria o passamento do pastor, E graças a Deus, a cura da nossa irmã Marilene, que já está em casa, louvado seja o nome do Senhor. Continuemos orando pela irmã Ivone Pontara, a irmã Noemi, agradece as orações, ela está melhor, mas pede que continuemos clamando em seu favor. A minha sobrinha Alba Valéria também pede que oremos pelo Pedro, que está afastado, E continuar orando também pelo nosso irmão Edemir, esposo da Lúcia Estela, Vamos orar por ele para Deus completar a obra. A irmã Vera, esposa do pastor Jurandir de Limeira, e suas filhas Gabriela e Gláucia, vamos continuar orando por eles, amém? Peço que orem pelo meu neto Reinaldo e a família. Também a nossa irmã Cátia Araújo e família pede que oremos. Nossa irmã Isaura ainda está esperando a vitória da sua irmã, agora é irmã carnal mesmo, a Helenir, que ainda está internada, não é isso? A irmã Francisca, mãe do evangelista Washington de Mogi Guaçu, está melhor, mas pede que continuemos orando. A Claudete Aparecida de Oliveira, E está em casa se recuperando, mas vamos continuar clamando o favor do Senhor. Aqui está a Michele Compre, minha neta, Eu peço que os irmãos orem por ela, para Deus sustentar ela, que está nos ajudando bastante.
O pastor Joãozinho e sua esposa, irmã Alvina, também estão nas nossas listas de oração. Vamos orar por eles, amém? O diácono Antônio Pedro, não é? Que é o pai da Leia, minha nora, vamos orar por ele. Orar pela irmã Márcia Costa e pelo pastor Gênesis. Amanhã nós temos consulta, vamos para o médico e vamos pedir, contamos com as orações de vocês, amém? Tá aí a Cátia Araújo. E aí, Cátia, tudo bem? Tá na nossa lista de oração. Um abraço do pastor Benedito, amém? E também o nosso irmão Aminadab, não é? Ele disse, não esqueçam de orar por mim. Então está aí, irmãos. São esses os pedidos de oração. Nós vamos estar agora levantando um clamor, pedindo ao Senhor que estenda suas mãos sobre todas essas vidas, não é? A família de aniversário seja consolada, não é? Enfim, vamos estar apresentando todas essas vidas nas mãos do Senhor agora em oração, amém? Pai Celeste, te agradecemos pelo dia que passamos, pedimos, Senhor, que o teu consolo vá para a família do teu servo Aniversino, que já está contigo na glória. Ah, Senhor, consola os corações, porque não é fácil a dor da separação. Ainda que saibamos que estamos dando um até breve, Pai, mas sempre fica aquele vazio que não tem como, Pai, nós dizermos que a pessoa não se lembre, porque vamos nos lembrar sim, mas consola, conforta e ajuda essa família a passar este momento, Pai. Entregamos nas tuas mãos todos os pedidos que aqui foram feitos, aqueles que estão te agradecendo pelas melhoras, que o Senhor complete a obra em suas vidas, aqueles que ainda estão aguardando a tua intervenção, Pai. Pedimos que as tuas mãos estendidas possa tirá-los desse quadro clínico, Pai. Ó Senhor da glória, a tua serva ainda pediu que orasse também pelas pessoas que trataram dela, e é verdade, porque nós que já estivemos internados, como somos abençoados por aqueles agentes que nós consideramos os próprios anjos de Deus nos socorrendo, nos ajudando com tanto carinho, Pai. Abençoa eles também, guarda eles de se contaminarem, como desde os médicos até todos os auxiliares deles, que cuidam dos enfermos, nós entregamos nas tuas mãos, Pai. Oramos também pela nossa nação brasileira, pelos nossos governantes, Pai. Sejam as tuas mãos poderosas sobre eles, para que nesse momento de aflição desta nação eles possam se unirem para socorrer e ajudar este povo tão sofrido, Pai. Nós entregamos nas tuas mãos. Agora, Pai, vamos pedir a tua bênção para os louvores, o louvor que vamos cantar. Também quando a tua serva estará encerrando com louvor no final, abençoa ela, abençoa o teu povo que já está conosco nesta live, Pai. Abençoa aqueles que estarão assistindo como uma mensagem matutina pela manhã, Pai. Que as tuas mãos poderosas estejam sobre todos. Eu sei que sempre alguém faz um pedido e depois eu vou registrar, Pai. Mas nós estamos já entregando nas tuas mãos aqueles pedidos que estão sendo feitos. Que o Senhor possa olhar cada um, ajudar, abençoar, curar, resolver as lutas e provas, Pai. Porque a tua palavra diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E há muitas vidas angustiadas precisando do teu socorro, Pai. Assim nós oramos por todos eles. Dá graça a este servo na ministração, dá graça ao teu povo que vai receber a tua palavra, que ela os abençoe, que ela os edifique, Pai. Nós oramos assim, entregando todos em tuas mãos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, nós vamos hoje abrir o nosso culto com o 328 do cantor cristão. Amém? Está aí o senhor Aminadab Santos Moreira, querida, paz do Senhor. Ludim Moreira, glória a Deus, bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe você e sua família. 328 do cantor, né? Hoje a nossa mensagem está no Salmo de número 124. Só Deus pode livrar o seu povo, não é? E Davi, que é o autor deste salmo, conhecia muito bem o Deus que cura, que liberta, né? Pastor Wesley, bem-vindo, Deus abençoe. Amém, irmãos? Então abre o seu cantor aí, 328 do cantor cristão. Cláudia Copre, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Então vamos lá, amados, 328 do cantor. Amém?
Glória ao Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar com o coral, não é? Então vamos adorar o Senhor, amém? O mestre, o mar se revolta. O mar está revolto, mas o Senhor está conosco para apaziguar. Amém? Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não te calque favores, podes assim dormir. Se a cada momento estamos bem perto a submergir. As ondas atendem ao meu andar, sossegar. Joab Silva, paz do Senhor, bem-vindo. Pela do mar, na ira dos homens, do mal, as águas não podem a naufragar. Quem leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Os todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem a mim. Ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu andar, sossegai, seja o encabelado mar, na ira dos homens, as águas não podem a naufragar. Quem leva o Senhor, os todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco para vos salvar. Sim, sossegai. José Concílio, Pai do Senhor, José Concílio Vigiano, Pai do Senhor. Saúde e paz eis o céu e o mar. O meu coração me acalma e não poderá brincar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu.
sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Amém, amados. Glória a Deus. Louvado é o Senhor, irmã Joaquina Rossetti, a paz do Senhor, querida, bem-vinda. Amém, é uma alegria termos vocês todos conosco, não é? Para juntos cultuarmos e adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Então, amados, agora nós vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 124 e hoje vamos fazer essa meditação. Um abraço do pastor Antônio Raimundo, um abraço nesse homem de Deus também, querido. Deus abençoe. Então, irmãos, abra sua Bíblia agora aí no Salmo de número 124, não é? E vamos adorar o Senhor com este salmo, amém? Salmo de número 124. Então, agora é a nossa meditação. São 8 versos, nós vamos ler os 8 versos, depois vamos fazer uma meditação, não é? Hoje veio ao meu coração falar sobre Davi, as lutas, as pelejas. Ele deixa para nós bons exemplos, sobretudo quando estamos vivendo tantas provas, tantas lutas, tantos falecimentos, não é? Toda hora o pastor abre aqui fazendo uma homenagem póstuma. Ultimamente eu tenho quase que sempre fazendo essa homenagem, porque são pessoas queridas nossas, que são recolhidas pelo Senhor, e nós queremos deixar uma homenagem póstuma a essas pessoas. Amém, queridos? Vamos ler então, Salmo 124, de 1 a 8, diz assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos repetir juntos essa última frase? Muito linda, né? Aí é que está. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. José Maria Santos, bem-vindo. Judite Bastos, a paz do Senhor. Bem-vindo todos. Um abraço. Se eu não citei o teu nome, mas está diante do Senhor, e muito obrigado pela tua presença conosco. Eu peço que ore. Agora vamos entrar numa meditação, não é? Quando falamos de Davi, nós vamos lembrar daquele pastor de um pequeno rebanhozinho, de ovelhas do seu pai. Era um pequeno, não era uma grande, nem um grande rebanho, era pequeno. Foi o que disse o seu irmão quando quis desmoralizá-lo. Vai lá cuidar daquele teu grupinho, daquelas ovelhinhas, não é? Mas a grande verdade, irmãos, é que Deus não vê como nós vemos, Deus não valoriza como nós valorizamos. Não é aquilo que ele disse: os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Então o Senhor tem uma maneira de ver e de valorizar. Enquanto Davi estava ali um menino desprezado, Deus estava formando ali, forjando ali um guerreiro para ser um grande rei, um grande homem de Deus, que mais tarde nós vamos ouvir o próprio Senhor: achei Davi um homem segundo o meu coração. Coisa linda, né? Mas nós poderíamos lembrar, por exemplo, do leão, o urso gigante e o poder de Deus, não é? Como é que poderia alguém lutar com um leão, ou com um urso, ou com um gigante?
por si, pela sua capacidade, né? Pela sua, vamos dizer assim, força, ele não teria nenhuma condições de enfrentar, né? Vejamos a entrevista de Davi com Saul sobre o gigante Golias, porque nós já sabemos como é que ocorreu quando Deus fez através de Davi, dando vitória a ele, porque aqueles animais vieram tirar as ovelhas que estavam sobre a sua guarda. Isso é muito importante, queridos, não é? Que o pastor, que é um exemplo para nós como pastores, cuidemos das ovelhas, não vamos deixar que os animais selvagens, isso espiritualmente falando, venham tirar as ovelhas do aprisco do Senhor que está sobre nossa guarda. Vamos ser muito prudentes, vamos ser conselheiros, vamos mostrar, vamos dar todas as chances para que a ovelha não caia no laço do adversário, não é isso? Aí vai caber o pastor que vai apacentar essa ovelha, né? Então vamos ouvir agora um pouquinho, né, dessa entrevista de Davi com o rei Saul, porque ele não tinha nenhuma condição. Como é que ele poderia enfrentar aquele gigante? O exército todo estava recuado, com medo, porque não tinha como enfrentar aquela montanha de carne, né? E que coisa tremenda! E aquele menino minúsculo, quem era Davi? Davi era um menino normal, né? Ele não era um super-homem, não, era um menino normal. O que Davi não era nada, absolutamente nada. O que era grande era o Deus de Davi, que era e que é, não é? Louvado ao Senhor. Então, louvado ao Senhor. Vamos ver aqui o que ele vai conversar. Disse mais Davi: o Senhor me livrou. Eu estou lendo 1 Samuel 17:37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Talvez alguém diga, mas será que é verdade o que esse menino está contando? Ele lutou mesmo com um urso, com um leão? Bom, não importa. Eles ali precisavam de alguém que lutasse por eles contra aquele desafio que ninguém estava disposto a aceitar, não é? Mas Davi se apresenta porque um homem que confia no Senhor é como um monte de Sião, não é verdade? Então ele vai dizer, né? Eu lutei, eu venci o leão, eu venci o urso, eu vou vencer esse filisteu também. Então qual foi a palavra de Saul para ele? Vai, e o Senhor seja contigo, não é? É muito interessante perceber que a vitória de Davi sobre o leão, o urso e o gigante não partiu da sua própria habilidade de combate, mas sim do favor de Deus sobre a sua vida. E isso diz respeito a um íntimo relacionamento que o pequeno pastor tinha com o Senhor. Olha, irmãos, eu vou confessar para vocês, estou servindo ao Senhor, vamos dizer assim, há 60 anos, vamos dizer assim, tá bom? Há 60 anos, praticamente, 59, 60 anos, eu tenho visto Deus na minha frente. Agora, queridos, às vezes Deus permite desafios, Deus permite provas nas nossas vidas, porque o que eu entendo é isso, Deus permite a prova e quer olhar até quanto você confia nele, até quanto você crê nele, não é? Porque o que fez Davi olhar para aquele urso e tirar a ovelha da mão dele, olhar para aquele leão, tirar a ovelha da mão dele, agora olhar para esse gigante e vencer esse gigante, porque ele venceu o gigante. O gigante tinha uma armadura, dizem que a armadura, segundo a tradição, pesava 75 quilos, só a couraça, aquela que protege a parte vital do corpo, né? Só a couraça do gigante pesava 75 quilos. Eu acho que Davi não pesava nem isso, nem o Davi todo pesava o peso da couraça do gigante. Mas ele não foi olhando para ele não tinha nenhuma espada, ele não tinha um arco, né? Ele não tinha, vamos dizer, nada que pudesse, vamos dizer, comparar com o seu adversário, né? Mas ele tinha algo que o adversário não tinha. Olha só, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, quem conhece o Senhor sabe o que representa esse nome. Desculpe, sem nenhum orgulho ou vaidade, eu sei o que representa este nome.
este nome, que eu já tive que enfrentar um endemoniado, um homem corpulento, com uma peixeira na mão, e ele veio com aquela peixeira na minha direção, porque ele disse que eu saísse da casa dele. Quem tinha me levado naquela residência era a dona do lar, a mãe dele. Mas quando ele chegou endemoniado, disse: por que você trouxe esses homens aqui? Mandou que nós saíssemos. E quando ele me olhou para mim e disse: ponha-se daqui para fora. Foi assim que ele falou comigo. A irmã Márcia estava comigo. Pastor Manuel Santos, que é o vice-presidente da convenção, estava comigo. Pastor Idalício, que hoje dorme no Senhor, estava comigo. E tinha mais um casal de idosos. Nós éramos pessoas simples, não é? E aquele indivíduo forte, corpulento, endemoniado, mandou que a gente saísse. E eu só disse uma coisa para ele: nós não vamos sair daqui, porque nós estamos aqui em nome de Jesus. Irmão, você sabe o poder deste nome? Eu sei, porque eu tenho lidado, eu tenho visto isso acontecer na minha vida. E aquele cidadão endemoniado, os olhos dele pareciam 2 bolhas de sangue, né? Foi na cozinha, passou num portal. Você não precisa contar isso aí, deixa eu contar de novo, é só para chegar a esse assunto aqui, né? Ele passou naquele portal que não tinha porta, pegou na cozinha, pegou aquela peixeira enorme e veio na minha direção. E quando ele veio na minha direção, eu tive um conselho. Mas sabe quem me deu um conselho? O diabo. O diabo chegou no meu ouvido e disse: foge, pastor. É melhor notícia aqui de um pastor covarde do que um pastor morto. Eu olhei para Satanás e disse: olha, Satanás, eu já renunciei tudo até a minha vida. Eu não vou sair daqui, não. E o que acontece? Aquele homem com aquela faca na mão, endemoniado, tentou e não conseguia atravessar aquele portal. Irmãos, é o nome. Você serve a Deus em nome de Jesus. É esse nome que é sobre todo nome. Então, foi com esse nome que Davi venceu o gigante. Foi com esse nome que eu venci o demônio que estava no corpo daquele moço. O que aconteceu com aquele moço? Depois, ele não conseguiu. 3 vezes ele tentou passar no portal sem porta e não conseguiu. Finalmente voltou, sentou, desferiu vamos dizer assim, um golpe na mão, que depois não ficou nem sinal, que a coisa é diabólica mesmo. Mas quando ele não conseguiu, começou a chorar. E eu orei ao Senhor, onde eu estava, do outro lado do portal sem porta, né? E disse: Senhor, traga este homem aqui aonde eu estou. Eu disse assim para Deus, e Deus trouxe. Ele abaixou as mãos e veio, sem faca, sem peixeira, sem nada. Oramos por ele, expulsamos o demônio dele, 1 vez, 2 vezes, porque às vezes você está expulsando o demônio de um endemoniado. Voltou, não, irmão. Você está pensando que ali só tem um demônio? Tem ali castas, tem ali quantidade de demônio. Vai saindo, continua clamando até que a casa fique limpa. Não é porque o Senhor faz essa obra. E eu sei dizer para vocês só uma coisa: depois que aquele homem foi liberto, ele disse para mim: olha, pastor, eu me desviei da igreja, fui para Macumba, né, e virou casa de Satanás. Que coisa terrível. Ele foi para a nossa igreja em Realengo, lá no Rio de Janeiro, né? Pastor Manuel Santos, não é, que se ouvir ou ver, ele vai lembrar e confirmar isso daí, que ele estava comigo lá. Hoje é o meu vice-presidente da convenção. Eu digo para vocês, quando Davi olhou para aquele gigante, ele olhou para o nome do Senhor. É o nome do Senhor, um nome que é sobre todo nome. Em nome de Jesus, você conseguirá a sua vitória. Eu tenho conseguido as minhas vitórias em nome de Jesus. Amém? Então, o que fez Davi? Você vem a mim com arco, com flecha, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É esse nome. Eu estou abrindo esse parênteses aqui porque eu conheço a força deste nome. Já vi paralítico andar, já vi muitas maravilhas acontecerem quando esse nome é mencionado por um homem que está na presença de Deus, que crê nesse nome, porque é verdade o que está escrito aqui neste livro. Olha aqui, ó, eu sei que é verdade, porque eu tenho visto ele se cumprir, eu e minha esposa, na nossa caminhada. Glória a Deus por isso, né? Então, está aí. É preciso um íntimo relacionamento que o pequeno pastor tinha com o Senhor. A vitória daqueles que servem a Deus está na sua comunhão com o próprio Deus.
as portas estão abertas, viu? Para você estar com o Senhor. Não tem hora, a hora que você precisar. Eu já tive necessidade de uma intervenção de Deus financeira, pedi e Deus mandou para mim o que eu pedi. Ele atende mesmo. Você está na direção de Deus, como disse Hudson, o homem de Deus, fazendo a obra de Deus, não terá falta da provisão de Deus, porque Deus estará sempre com os ouvidos, porque não tem aquela história, mas será que ele não está ocupado? Ele nunca está ocupado. Ele tem o poder, pela sua onipresença, de atender tantos bilhões quantos clame a ele de uma só vez. Amém, queridos? Louvado é o Senhor. Hoje é comum procurarmos nas pessoas as habilidades necessárias para vencer as lutas da vida, sem valorizarmos a sua comunhão com o Pai. Aqui é o Pai Celestial, não é? A sua vitória está na sua comunhão, na sua busca. Aí você diz, mas pastor, estou passando uma prova terrível. Querido, as provas vêm dentro das nossas possibilidades. Eu sempre digo, quando atendo alguém fazendo gabinete pastoral, mesmo à distância, mesmo pelo telefone, porque a hora que alguém me telefone e eu começo a atender, não é? O que acontece? Quando não tem condições, aí eu marco, vou para a secretaria da igreja, né? Para atender lá. Do contrário, é mesmo pelo telefone a gente ministra, não é? Então, eu posso dizer e sempre digo, o Senhor não permitirá tentação além do que podemos suportar. 1 Coríntios 10:13 está lá a palavra. Quem livrou Davi das garras do leão e do urso, eu o livraria mais tarde do imponente gigante. Foi o Senhor. Sendo assim, qualquer habilidade que Davi não tivesse ou tivesse, não faria diferença alguma, porque é o Senhor quem vai fazer. A resposta é de Deus, a mão é de Deus, o poder é de Deus. Amém, querido? Como um jovem poderia com as suas próprias mãos matar um leão e um urso. Isso é impossível, mas Davi se relacionava com quem poderia entregar os dois em suas mãos, e entrega mesmo. Muitos jovens estão procurando muita capacitação em muitas escolas ministeriais, isso é muito bom, mas eles estão esquecendo de que somente um relacionamento sincero com Deus é quem poderá dar-lhes a vitória nos combates espirituais. Você tem um bom conhecimento de hermenêutica, de homilética, você tem uma capacidade de fazer uma boa exegese de um texto, tudo é válido, mas a sua vitória está na sua comunhão com Deus, né? E essa comunhão tem um preço. Qual é o preço? Né? O preço é a santificação, o preço é o abandono deste mundo com seus prazeres. Muito cuidado, se você quer ver Deus na tua vida, é preciso que você abra a mão deste mundo que só serve para nos separar de Deus. Os desafios de hoje não são menores do que os do tempo de Davi, que Davi teve que enfrentar ainda jovem. Porém, ele cedo entendeu que nada poderia fazer com a sua própria força para guardar e proteger as ovelhas que apacentava. Antes deveria confiar e aprofundar sua intimidade com Deus, pois tanto a sua vida quanto a dos frágeis animais dependiam exatamente disso. É dele que vem a resposta, é dele que vem a vitória. Quando você vê grandes feitos dos homens de Deus, os homens foram apenas instrumento. Quem fez é o Senhor. Eu gosto muito do capítulo 15 do Evangelho de João, no versículo 5, na parte B. Sem mim, nada podeis fazer. Amém? Você nunca verá uma pessoa que investiu seu tempo em comunhão com Deus, oração, leitura bíblica, desamparada. Pelo contrário, o Senhor é quem livrará esse servo que preferiu estar com ele do que confiar na própria capacidade. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós vamos fazer menção do nome do Senhor. É o Salmo 20, versículo 7, que registra essa parte. Vamos fazer uma reflexão agora, versículo por versículo do Salmo. Depois eu faço a conclusão. Vamos lá. O Salmo 124, 1 e 2. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nosso inimigo Satanás não dá aviso prévio sobre os seus ataques. Portanto, devemos
ser realistas e vigilantes, como está lá em 1 de Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aí o que você tem que fazer para lutar? Não esqueça do que está lá em 1 Coríntios 10, né? As nossas armas não são carnais, mas poderosas. São armas que vêm de Deus, porque as buscamos em oração, em meditação e, sobretudo, praticando o que diz este livro, como disse o salmista lá no Salmo 119, versículo 9, como purificará o mancebo seu caminho? Observando-o conforme a palavra. E no 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Mas vamos continuar aqui na meditação. Para vencermos, precisamos ter a armadura, mas não a armadura de ferro, como tinha Saul, quis botar a armadura dele sobre Davi, mas aquela armadura não garantiria nada. Davi pegou, foi a funda dele, as pedras dele, porque ele tinha um Deus que pelejava por ele. Amém? Glória a Deus. Mas vamos ver o conselho que Paulo dá: vestir toda a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos, Efésios 6, a partir do verso 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, aleluia, vestida a couraça da justiça e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? Aleluia, a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e estar atento em nossas orações. O Senhor prometeu ao seu povo escolhido que ele amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoam, que amaldiçoam os seus escolhidos. Está lá em Gênesis, no capítulo 12, versículo 3. É a palavra de Deus a Abraão, nosso pai na fé. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele tem mantido essa promessa. Se estamos andando com o Senhor, não precisamos nos sentir despreparados para os ataques súbitos do inimigo. Agora vamos ao verso 3 e 5, eu li o 1 e o 2, vamos 3 a 5. E eles então nos teriam engolido vivos, mas não pode, aleluia, glória a Deus, né? Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma, então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Aqui está uma situação em que nos vemos desamparados, enquanto o problema fica cada vez pior. Durante a estação das chuvas, quando a neve das montanhas começa a derreter, os leitos secos dos rios em Israel rapidamente ficam cheios de água, enchentes repentinas e violentas ameaçam casas e pessoas. Jeremias comparou as invasões inimigas com enchentes repentinas. Está lá em Jeremias 47, 1 a 4. Jó também vai falar sobre o assunto lá em Jó 27, 19 e 20. Usa a mesma imagem em um nível pessoal. Agora vamos ao verso 6. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa os seus dentes. O ataque súbito de um animal selvagem é uma imagem bíblica de perseguição. Pedro comparou Satanás ao astuto Satanás, está lá em 1 de Pedro 5,8, como um animal astuto.
Satanás segue-nos sorrateiramente e espera até que tenhamos baixado a guarda, então ele ataca. Mas o Senhor é mais forte do que Satanás. E se permanecermos nele, poderemos conquistar a vitória. Aleluia! Agora eu vou parar e depois vou entrar nas conclusões, né? O 7 e o 8 para encerrar. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor que fez o céu e a terra. Amados, entendamos isso. Busquemos forças em Deus para estarmos confiantes na hora das pelejas, na hora das lutas, na hora das provas, dizendo, não, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode se levantar quem quiser, mas nós vamos sair do outro lado cantando o hino da vitória. A imagem de um pássaro indefeso que desatentamente caiu na armadilha para comer a comida. Satanás sempre tem iscas fascinantes para oferecer. As iscas zen, as ofertas zen. Márcia Cristina, paz do Senhor, bem-vinda, querida. Não é? Mas nós, se tivermos revestido do Senhor, nós vamos rejeitá-las. Amém, querido? O Senhor talvez permita que caiamos em uma armadilha. Amém? Ele pode permitir, não é isso? Mas o que é que acontece? O Senhor talvez permita que caiamos em uma armadilha, mas ninguém consegue nos manter nela quando Deus quer que sejamos livres. O Senhor não apenas abriu a armadilha, mas a quebrou, a fim de que não fosse usada novamente. Ele não abriu para soltar, não, ele quebrou a armadilha. Então a armadilha está desfeita, né? A morte e a ressurreição de Jesus Cristo quebram o domínio do pecado e da morte. Assim podemos andar em liberdade por meio de Jesus Cristo. Amém? Agora vamos falar um pouquinho sobre esse salmo, né? O Salmo 124, queridos, é um hino de ação de graças a Deus por seu poderoso livramento na época de crise nacional, como precisamos deste salmo nos dias que estamos vivendo dessa pandemia, não é verdade? A ocasião precisa não foi identificada. Inimigos ao redor foram uma ameaça constante a Israel. Por muitas vezes pareceu que o povo escolhido seria aniquilado. No entanto, o Senhor proporcionou um meio de escape. Coisa tremenda, irmãos. Veja bem o que nós podemos constatar hoje. Aonde estão as nações que existiram antigamente? Cadê os babilônios? Né? Enfim, todos desapareceram. E cadê Israel? Israel está aí. Israel está aí, porque ele não será destruído. Israel ainda vai se converter, não é, a Jesus. Aí que nós vamos ver o que é pregar o Evangelho, porque eles vão pregar o Evangelho de Jesus de uma maneira tremenda. A igreja mesmo vai ficar maravilhada de ver os resultados do trabalho dos judeus convertidos. Mas eles vão se converter na grande tribulação. Amém, queridos? A mensagem do Salmo 124 foi muito importante para o povo de Israel 3.000 anos atrás. Infelizmente, muitas pessoas não reconhecem sua importância nos dias de hoje, pois acreditam que Deus seja desnecessário, ou até afirmam que ele não exista. Que pena, não é? Como pode? Como você vai dizer Deus não existe? Aí você está dizendo que você também não existe, porque para Deus não existir, nenhum de nós existiríamos também, né? Nesse salmo, Davi afirma duas verdades fundamentais das Escrituras. Primeiro, Deus é o único Deus capaz de salvar. Só Ele salva. 2, o único meio de salvação é a confiança em Deus. O cabeçalho desse salmo o identifica como uma composição de Davi, preparada para romagem, ou seja, para ser cantada pelos israelitas enquanto subiam para as festas em Jerusalém, porque todos os salmos são hinos. Nós temos a harpa cristã, o cantor cristão, outros hinários, né? Mas para os judeus eram os salmos, ali estavam os seus hinos, seus louvores.
15 dos salmos trazem essa identificação. 4 deles atribuídos a Davi, o 122, o 124, o 131 e o 133. É natural que esses hinos levassem os pensamentos dos viajantes para cima, para a exaltação que Deus merece. Amém? O cântico inicia com declarações sobre o papel do Senhor em proteger e salvar o povo de Israel. Como é que ele começa? Se não fosse o Senhor. Agora diga para mim, você que está me ouvindo, se não fosse o Senhor, o que seria de nós, não é verdade? Aí está, não é? Que esteve ao nosso lado, Israel, que o diga. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivo. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente de água impetuosa, teria passado sobre a nossa alma. Versos 1 a 5. Enquanto essas afirmações, obviamente, se baseiam em fatos históricos, nenhum acontecimento específico é citado. Quando Davi escreveu, o povo já tinha rica história de livramento pela mão de Deus. Durante o reinado de Davi, Deus libertou a nação da opressão de vários dos seus vizinhos. Antes de escolher um rei para governar a nação, Deus levantou uma série de juízes para tirar Israel do domínio dos opressores estrangeiros. Antes dos juízes, Moisés e Josué foram instrumentos usados para conduzir Israel da escravidão no Egito para sua própria terra. Poucos séculos antes de Moisés, a família de Israel foi poupada quando desceu o Egito. Por trás dos comentários de Davi nesses primeiros versos, estava a rica história de um povo escolhido e protegido por Deus. Isso é muito maravilhoso, né, irmãos? Nós somos escolhidos e protegidos por Deus. Agora, não fomos escolhidos para a salvação, fomos escolhidos porque cremos em Jesus, né? É nele que está a nossa redenção, é nele que está a nossa predestinação, é nele que está a nossa adoção, é nele que está a nossa... Enfim, a nossa vida é nele. Jesus é o nome. Amém? Esse é o nome. Glória a Deus por isso, né? A sobrevivência de Israel não poderia ser explicada por força ou esperteza humana. Se não fosse Deus, a nação de Israel teria sido aniquilada. Por esse motivo, Deus merece a adoração do seu povo. Aí vem o verso, né? Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Versos 6 e 7. Eu estou concluindo. Amém, irmãos? Apesar de Davi e seus homens valentes serem reconhecidos pelo povo de Israel por suas proezas no campo de batalha, ele nem sequer menciona a habilidade ou coragem dos homens aqui. A salvação de Israel foi obra de Deus. Aleluia! E todo o louvor deve ser dirigido a Ele. Como precisamos de servos com a humildade de Davi hoje. Toda honra, toda glória, todo louvor ao Senhor. Pastor, que culto maravilhoso. Veio um varão, mas foi o Senhor. Toda glória é ao Senhor. Nunca vamos nos esquecer do que está escrito no livro de Isaías 42, versículo 8. Minha é a glória, a outrem não darei, nem a imagem de escultura. Toda honra, toda glória, todo louvor é do Senhor. Amém, querido? É Deus e não o homem que merece a glória por ser o único capaz de salvar. Com fundamento na história de Israel, Davi adorou o Senhor como Salvador. O último verso do Salmo mostra que os fatos do passado serviam para criar confiança desse povo quanto ao futuro. Ouvi de um sábio: você entende a vida olhando para trás, mas você vive a vida olhando para frente. E como é bom nós lembrarmos de tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agora, em outubro, eu vou completar 50 anos que
que fui consagrado ao ministério pastoral, e eu olhando assim a minha vida desde os dias que o Senhor me chamou, quanto Ele já fez, como é bom aprender com os erros que cometi também, porque, irmãos, quem de nós não errou aqui e ali? Sempre cometemos as nossas falhas, mas nós aprendemos. Aí eu vou lembrar de um outro sábio que diz: quem não aprende com o erro dos outros está fadado a repeti-los. Mas é muito bom parar, analisar, né? E não imitar o erro de ninguém, mas fazer tudo de modo que glorifique o Senhor e abençoe o nosso próximo. Amém? O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Nos séculos depois de Davi, profetas como Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Ageu, Zacarias, lutaram para convencer o povo de Israel a confiar no Senhor em momentos de crise. Em quem você confia? Eu estou confiado nessa vacina. Amém. Deus usa a vacina, Deus usa os médicos, mas a nossa confiança tem que estar sempre no Senhor. Porque alguém disse assim, quando o remédio fala, eu vou buscar o Senhor. Não, busca o Senhor com o remédio, porque quem dá sabedoria ao homem, para que você seja atendido, seja bem tratado, é Deus. É Ele que ilumina, é Ele que dá ao homem a sabedoria, porque todo dom perfeito desce do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Tudo de bom que está acontecendo na tua vida e que alguém está sendo usado para você, glorifique a Deus. Louvado é o Senhor. 3.000 anos depois, ainda lutamos para resistir à tentação de nos esquecermos do Senhor e depositar a nossa confiança na força e na sabedoria dos homens. Deus é o único capaz de salvar. Não fosse o Senhor, estaríamos totalmente perdidos para sempre. Mas graças a Deus que nós temos um Deus que olha por nós. Amém, queridos? Vai cantar, filho? Então agora nós vamos convidar a irmã Márcia para encerrar. Amém, queridos? Não deixem de orar pela irmã Márcia. Não deixem de orar pelo pastor Gênesis. Amém? Vocês estão vendo aqui nós nessa alegria, porque é Deus que nos dá essa força. Agora mesmo à tarde, só a misericórdia de Deus. Mas eu estou aqui louvando ao Senhor com vocês com muita alegria. E digo mais, enquanto Deus me der fôlego e palavra, eu vou estar aqui. Amém, querido? A irmã Márcia agora vai louvar o Senhor. Enquanto ela louva, você fica em oração, pedindo a Deus para abençoá-la também. Tá bom, querido? Louvado é o Senhor. Agora é você, irmã Márcia. Necessário. Já está aqui. Glória a Deus. Não. Chega um pouco mais para lá. Mais para lá um pouco. Tá bom? Tá bom. Boa noite na paz do Senhor. Eu estou alegre de estar mais uma noite louvando o Senhor com os irmãos. Peço que os irmãos cantem comigo, é o que levas. Aqui, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus, vamos louvar ao Senhor. Levas pela estrada sem ter luz.
Amém, amados? Graças a Deus. É isto aí, né? Deus é o único capaz de salvar. Não fosse o Senhor, estaríamos totalmente perdidos para sempre. Mas Ele nos amou e enviou para nós o socorro. Amém, querido? Que louvor maravilhoso, fala com a nossa alma, oh, glória. É isso aí, Lucivete Alves Paz. A paz do Senhor, querida, Deus abençoe. Deus abençoe vocês todos. Já estamos agora caminhando para o nosso encerramento. Neide Sérgio Gregório, a paz do Senhor, prazer enorme ter vocês todos conosco. Orem pelo pastor Gênesis, orem pela irmã Márcia, que é isso aí, vocês olham para nós. E aqui estamos, graças a Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Amém, queridos? Louvado a Deus, Senhor. Agora, nós já estamos encerrando e convidamos você para estar conosco na próxima quinta-feira, né? Quando estaremos aqui estudando com vocês a palavra, não é isso? Então, estamos no estudo, e o nosso estudo versa o curso de obreiros e obreiras. Então, na próxima quinta-feira, estaremos dando sequência àquele estudo. Estamos falando sobre liderança, não é? E muito importante nós passarmos para os nossos irmãos o pouco que temos de conhecimento sobre liderança. Liderar não é fácil. Sobretudo, entender que você é um mordomo, não é? Você está lidando com mercadoria que tem dono, e o dono é o Senhor. Nós somos apenas, como disse Paulo, né? Nós somos cooperadores, e vocês são a lavoura. Então, temos que tomar muito cuidado como tratar da lavoura de Deus, não é isso? Então, o nosso assunto, na quinta-feira, estaremos aqui às 20 horas, mas hoje você tem com o nosso pastor Elci Santana, né, o clamor da meia-noite, 15 para meia-noite, você já está ouvindo este servo, né? Amanhã, às 6 da manhã, o pastor Wesley está com o clamor da primeira hora, meio-dia, nós estamos relembrando, né, quando foi iniciado o clamor do meio-dia pelo pastor Érico Pontara, que já dorme no Senhor, não é isso? E ele abriu esse clamor, foi o primeiro dia, foi muito emocionante, né? Ouvir alguém que já está na glória, mas como está gravado, né? É muito importante isso, né? Podermos relembrar assim, vendo a pessoa, não é? Graças a Deus por isso. Mas ao meio-dia tem o clamor do meio-dia, sempre estamos trazendo, os líderes estão colocando, não é? Um pastor que pregou naquela época, um ano atrás, e na sequência nós estamos participando, né? Louvar a Deus, Senhor. A nossa irmã Joaquina Rossetti, parabéns para a irmã Márcia, canta linda. Obrigado, irmã Joaquina. Então, um abraço no nosso companheiro aí, não é? Nosso amado pastor Antônio Raimundo, homem de Deus. Aquela palavra de manhã dele, maravilha! Eu já fico esperando aquela palavra para encerrar, né? Quando começa a dar uma pesquisada ali, que é uma palavra edificante, né? Louvado é o Senhor. Então, irmãos, estamos encerrando. Deus abençoe a todos, né? E não deixem de orar pelos pedidos que nós falamos no início, não é? As famílias enlutadas precisam das nossas orações. Que Deus conforte a todos, não é? A irmã Maria do Socorro, esposa do saudoso irmão Aniversindo, o Adamastor, a Laodiceia, filha dele também, e toda a família. Amém, queridos? Vamos estar orando e que Deus console a todos. E eu dou para vocês até quinta-feira, né? E para você que está assistindo essa mensagem como mensagem matutina, que Deus te abençoe também grandemente. Amém? Vamos orar e que Deus continue conosco e nos dê forças, né? Ore por nós dois, que amanhã de manhã cedinho estamos indo para o hospital. Falando, mas pastor, o senhor não crê na oração? Creio, né? E eu diria até para você, né? Se eu for aqui contar, já disseram que eu sou muito repetitivo, digo que eu vou acabar, ainda demora um tempão, né? Eu não quero ver se eu não faço isso. Mas a grande verdade é que o Senhor cura pelo remédio, cura pela oração, não é? Cura pela fé, não é isso? Então, irmãos, eu vou e recomendo, porque Jesus curou um homem que disse, eu quero ver. Ele disse, veja, e ele viu na hora. O outro disse também que queria ver. Ele fez lodo, untou os olhos, ele não via, vai se lavar no tanque de Siloé. Então eu aprendo nisso aí o quê? Que Deus não cura só de uma maneira, não. Mas a grande verdade, toda a cura que você tiver vem de Deus. Amém? Deus abençoe e ore pelo pastor Gênesis e pela irmã Márcia. Amém? Deus abençoe e até quinta-feira,
em nome de Jesus, às 20 horas. Pai, obrigado por esses momentos que passamos com os teus filhos, que as tuas mãos poderosas estendidas sobre todos os abençoe grandemente, Pai. Prepara-nos, ó Pai, para a nossa peleja, eu e a tua serva amanhã, indo para o médico. Leva-nos nas tuas mãos. Eu estou contando com o coração dos teus filhos, que eu sei que eu tenho um exército que oram comigo, Pai, e eu quero te pedir que possamos ir e voltar para casa abençoados, Pai, porque tu também usa a medicina para curar os teus filhos, porque todo o dom perfeito vem do Senhor. É Ele que dá vida e abundância, é dele que vem toda a nossa vitória. Por isso, nos entregamos em tuas mãos, pedindo que os use, como já tem acontecido em outras ocasiões, Pai. Assim nós oramos agradecidos, oramos pela lista que no início nós comentamos, cada um dos pedidos de oração, entregamos nas tuas mãos, pela nossa nação brasileira, pelo presidente da República, pelos ministérios, pelos governadores, enfim, todas as autoridades constituídas, porque a tua palavra diz que não há autoridade que não venha de Deus. Então, Pai, que eles tenham a tua direção, a tua orientação e a tua graça para fazerem um governo, ó Deus, abençoado pelo Senhor. Entrego todos em tuas mãos, eu oro assim, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Deus te abençoe, te guarde e te livre do mal.